Antes de tudo, se você chegou até aqui, já é sinal de que tem curiosidade de verdade pelo que o campo guarda. Então faz um favor a você mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque cada vídeo aqui é uma viagem no tempo que vale a pena não perder. O céu ainda não decidiu se é noite ou dia. Há uma faixa estreita de roxo avermelhado no horizonte, mal visível acima das pontas afiadas dos canaviais. O ar carrega umidade, aquela umidade densa e verde que só existe antes do sol romper de vez, úmida como folha molhada pressionada contra a palma da mão. Não há vento. As folhas da cana estão completamente paradas, como se o próprio canavial aguardasse algo. É nesse intervalo suspenso entre a madrugada e o amanhecer que os cortadores chegam. Não havia alarme. Não havia convocação em voz alta. O acordar era interno, regulado por décadas de repetição, gravado no corpo como o batimento cardíaco. Os homens saíam das casas de adobe e pau-a-pique ainda com o sabor do café grosso na boca, o tipo de café que deixa uma película escura na língua. Alguns amarravam panos úmidos nos punhos. Outros passavam sebo de animal nos calcanhares. O preparo era silencioso e metódico, como o ritual sagrado praticado sem testemunhas. A cana-de-açúcar, Sacharum officinarum, chegou ao Brasil em 1532, trazida por Martim Afonso de Souza na primeira expedição colonizadora com intenção produtiva. Mas a planta em si já carregava uma história de milênios. Originária da Nova Guiné, cultivada na Índia há mais de 4.000 anos, ela atravessou o Oriente Médio, chegou ao Mediterrâneo e foi parar no Novo Mundo nas mãos de europeus que já sabiam o valor daquele colmo verde cheio de açúcar. O Brasil se tornou, durante quase 2 séculos, o maior produtor mundial de açúcar, e toda essa hegemonia foi construída com ferramentas simples e braços humanos. Com o facão, a enxada e os pés na terra vermelha. Quando a primeira luz do dia tocava o topo do canavial, o trabalho começava. O facão ergue no ar e desce num arco preciso, limpo, quase musical. O som não é o que se imagina, não é um golpe seco e violento. É um corte deslizante, um farfalhar metálico seguido de um estalo úmido, o colmo cedendo próximo à base. Quem nunca ouviu esse som não sabe o quanto ele é diferente do barulho de uma faca cortando qualquer outra coisa. A cana tem sua própria voz ao ser cortada, levemente oca, levemente doce, como se o próprio açúcar soasse na separação. E aqui está o primeiro detalhe que poucos conhecem. O corte não era feito em qualquer ângulo. O cortador experiente sempre inclinava levemente a lâmina, deixando um chanfro suave no toco que permanecia na terra. Não era estética. Era ciência empírica passada de pai para filho. O corte em ângulo evitava o acúmulo de água da chuva no centro do toco, o que causaria apodrecimento e prejudicaria a rebrota. A cana-de-açúcar é uma planta que se regenera pelas touceiras. Cada toco que permanece no solo é capaz de emitir novos brotos, chamados de soqueiras. Uma mesma touceira bem manejada podia produzir por 5, 6, às vezes 7 colheitas consecutivas antes de precisar ser renovada. Mas tudo dependia daquele ângulo. Daquele detalhe milimétrico gravado não em papel, mas nas mãos dos trabalhadores. Os braços movem em ritmo constante. Cortar, amontoar, avançar. Cortar, amontoar, avançar. O canavial ia sendo aberto em fileiras, como páginas sendo arrancadas de um livro muito grande. Os colmos caíam em feixes desordenados que depois precisavam ser reunidos, organizados e amarrados. O trabalho de amarrar os feixes tinha seu próprio nome regional. No Nordeste chamavam de mondar, em São Paulo, de enfardar. Cada feixe pesava entre 20 e 30 quilos. Um cortador habilidoso reunia dezenas deles ao longo de um dia. O calor chegava devagar, como visita indesejada que se instala sem pedir licença. Às 8 da manhã o sol já batia de lado sobre os canaviais, iluminando as pontas das folhas com aquele dourado que só existe no campo, diferente de qualquer outro dourado urbano. As folhas da cana têm bordas serrilhadas, finíssimas, quase invisíveis, e cortavam com uma precisão cruel qualquer pele exposta. Os antebraços dos cortadores contavam essa história em cicatrizes horizontais, finas como fios, sobrepostas umas às outras ao longo dos anos. Por isso os panos nos pulsos. Por isso as mangas compridas mesmo no calor de 40 graus.
Havia uma lógica climática rigorosa que ditava o calendário da colheita. A safra da cana no Brasil Central e no Nordeste ocorria entre maio e novembro, justamente o período de menor precipitação. A razão era técnica e crítica. A cana precisa ser processada rapidamente após o corte. Em condições normais, a partir do momento em que o colmo é separado da raiz, começa um processo de inversão dos açúcares. A sacarose começa a se transformar em glicose e frutose, compostos que dificultam a cristalização e reduzem o rendimento na moagem. Em dias quentes e úmidos, esse processo se acelerava dramaticamente. Nos primeiros engenhos coloniais, a regra era clara: a cana cortada hoje precisa ser moída amanhã, no máximo depois de amanhã. Era por isso que o trabalho no campo e o trabalho no engenho precisavam ser absolutamente sincronizados, como peças de um mecanismo que não podia parar. Enquanto os cortadores avançavam pelo canavial, nos carros de boi começava o movimento inverso. O carro de boi é uma das tecnologias mais subestimadas da história agrícola brasileira. Simples à primeira vista, 4 rodas de madeira maciça, um eixo, uma canga, 2 bois, mas engenhosamente adaptado ao terreno. As rodas eram propositalmente largas e de grande diâmetro para não afundar na terra úmida dos canaviais após a chuva. O eixo era fixo, sem rolamentos modernos, e o chiado produzido pelo atrito da madeira seca tão característico que virou elemento da cultura caipira, o canto do carro de boi, como o chamavam. Há registros históricos de que esse som podia ser ouvido a quilômetros de distância em noites de silêncio rural, anunciando a chegada do carregamento ainda antes que qualquer figura fosse visível na estrada de terra. Os feixes de cana eram lançados manualmente sobre a carroceria, empilhados com cuidado para não perder volume no caminho. O boi caminhava devagar, sempre devagar, porque a pressa era inimiga do transporte de cana. Um tranco brusco desmontava o carregamento inteiro. Enquanto isso, longe dali, o engenho esperava. Os primeiros engenhos brasileiros eram movidos por água ou por tração animal, chamados, respectivamente, de engenhos d'água e engenhos de boi ou cavalo. A roda d'água era a tecnologia mais eficiente, capaz de gerar força mecânica constante para mover as moendas de pedra ou de madeira que esmagavam os colmos e extraíam o caldo. A implantação de um engenho d'água exigia um estudo minucioso da topografia local. Era preciso identificar um rio com desnível suficiente, construir um açude regulador e um canal de derivação que direcionasse a água com pressão adequada para a roda. Esse trabalho de engenharia rudimentar, feito sem instrumentos modernos, às vezes levava anos. E o caldo que escorria das moendas? Esse caldo tinha uma cor que surpreende quem imagina açúcar como algo imediatamente branco. Era verde. Verde amarelado, levemente turvo, cheio de fragmentos de bagaço e impurezas. Chamavam de garapa bruta, e ela cheirava a uma mistura de grama recém-cortada com melado, um aroma adocicado mais terroso, profundamente vegetal. Antes de qualquer processamento, aquele líquido era quase irreconhecível como ancestral do açúcar refinado que hoje dissolve silenciosamente no café. O processo de purificação do caldo era fascinante, para os padrões atuais, surpreendentemente sofisticado. O caldo passava por grandes tachos de cobre. O cobre era escolhido por sua condutividade térmica superior e por não reagir com os ácidos naturais da cana da mesma forma que o ferro. O fogo embaixo dos tachos era alimentado pelo próprio bagaço da cana, o resíduo fibroso que saía das moendas. Era uma das primeiras formas documentadas de aproveitamento de resíduo agrícola como combustível, uma circularidade produtiva que os engenheiros do século XXI descobririam séculos depois e chamariam de biomassa. À medida que o caldo aquecia, formava-se uma espuma escura e densa na superfície. Essa espuma era retirada continuamente com escumadeiras de madeira perfurada, um trabalho exigente de atenção constante, porque o superaquecimento causava caramelização precoce e perda de rendimento. Para clarificar o caldo, adicionava-se cal virgem em pequenas quantidades. A cal provocava a floculação das impurezas, partículas em suspensão se aglutinavam em grumos maiores e subiam à superfície, facilitando a remoção. O mestre do engenho era o guardião desse processo. Não havia termômetros. Não havia balanças de precisão. O mestre do engenho media a temperatura mergulhando rapidamente o dedo no caldo, um gesto que hoje parece impensável, mas que foi praticado por gerações.
A consistência do caldo era testada pingando uma gota sobre uma superfície fria e observando como ela se espalhava e solidificava. Havia nomes populares para cada estágio: ponto de fio, ponto de bala, ponto de quebrar, ponto de voar, cada um indicando um grau diferente de concentração de sacarose. Esse vocabulário sensorial, transmitido oralmente, era tão preciso quanto qualquer instrumento moderno em mãos experientes. O açúcar mascavo, o primeiro produto sólido que saía desse processo, guardava ainda a cor do melado, dourado escuro, quase marrom, com um aroma que misturava caramelo e terra. Era embalado em formas cônicas de barro chamadas de pães de açúcar, e aqui está uma curiosidade que conecta o produto ao próprio Rio de Janeiro. O famoso Morro Pão de Açúcar recebeu esse nome justamente por sua silhueta que os colonizadores associavam à forma cônica dos pães de açúcar que chegavam dos engenhos nordestinos nos porões dos navios. Nos canaviais, o dia chegava ao fim de uma forma que o corpo sentia antes que os olhos percebessem. A luz mudava de qualidade antes de mudar de quantidade. O dourado da tarde tornava-se âmbar, depois cobre, depois uma sombra avermelhada que transformava o verde intenso das fileiras ainda não cortadas em algo quase preto contra o céu. Os cortadores que ainda estavam no campo diminuíam o ritmo, não por cansaço declarado, mas porque o ritmo dos braços sempre acompanhava a luz, e a luz estava indo embora. Os feixes já carregados descansavam empilhados perto do caminho, aguardando a última viagem do carro de boi. Havia um momento, entre o fim do trabalho e o início do retorno, em que os homens paravam e ficavam parados. Não era pausa calculada. Era algo que acontecia naturalmente, como se o canavial exigisse um segundo de atenção antes de liberar quem havia trabalhado nele. Às vezes alguém colhia um pedaço de cana ainda no campo, quebrava com as mãos e mastigava, o caldo escorrendo pelo canto da boca, adocicado e fresco, com aquele sabor que nenhum açúcar processado jamais conseguiu replicar completamente. A cana mastigada diretamente no campo tem notas que desaparecem no processamento, algo levemente herbáceo, quase floral, que existe apenas no contato direto com a planta ainda viva. Era o único luxo imediato que o canavial oferecia, e ele oferecia livremente, sem custo, sem medida. Décadas mais tarde, quando as colheitadeiras mecânicas começaram a chegar, primeiro nos anos 1970 no interior de São Paulo, depois se espalhando pelo cerrado nas décadas seguintes, aquele conhecimento milimétrico do ângulo do corte, do timing da safra, da leitura da cor do caldo, começou a se dissolver. Não imediatamente, não de forma dramática. Foi lento, como a própria erosão do solo, imperceptível dia a dia, mas irreversível quando visto de longe. As máquinas colhem com eficiência que nenhum braço humano poderia alcançar. Uma colheitadeira moderna processa em 1 hora o que uma equipe de cortadores levaria dias para cortar. O canavial que antes era silêncio de aço e respiração humana tornou-se barulho de motor e poeira levantada. O bagaço virou energia elétrica vendida à rede. O rendimento por hectare triplicou, quadruplicou. Mas o ângulo do corte, aquele chanfro suave que protegia a touceira e prometia rebrota, esse detalhe a máquina não sabia fazer. As colheitadeiras cortavam reto, sem inclinação, e as soqueiras sofriam mais, pedindo renovação mais cedo. Pequeno detalhe. Grande diferença no tempo longo da terra. O que se perdeu não foi apenas um método de trabalho. Foi uma forma de leitura, a leitura do canavial como texto vivo, cheio de sinais que só olhos treinados decifram. A tonalidade específica do verde que indica a cana madura. O som diferente que a folha faz quando a planta está com excesso de água. O cheiro de terra que antecede a chuva em horas, calculável com precisão por quem viveu décadas no campo. Esse conhecimento não sumiu completamente. Ele dorme em algumas comunidades rurais, em conversas de varanda, em mãos de velhos cortadores que nunca precisaram de manual porque eram eles próprios o manual. Em certos engenhos artesanais do Nordeste e do interior de Minas, a rapadura ainda é feita com tachos de cobre e escumadeira de madeira. O mestre ainda mergulha o dedo no caldo. O ponto ainda é sentido antes de ser medido. E a cana ainda cheira a campo aberto quando é quebrada com as mãos. O sol já foi há muito tempo. O canavial agora é sombra e silêncio, as pontas das folhas mal distinguíveis contra um céu que começa a preencher estrelas. Em algum lugar, longe,
O carro de boi faz o último percurso da noite, aquele chiado lento, regular, que atravessa distâncias com a insistência das coisas simples que duram. A terra está quieta. O trabalho está feito. E o açúcar que adoça o café da manhã de amanhã carrega, sem saber, a memória de todas essas mãos. Se esse mergulho no passado fez sentido para você, se você sentiu o cheiro da garapa, ouviu o facão cortando verde, então você já sabe o que fazer. Inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesse processo. Cada comentário seu ajuda esse conhecimento a chegar em mais gente. A terra agradece. E nós também.